Pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez para podermos aprender juntos da poderosa e preciosa palavra de Deus, amém? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Tia Ju e nós estamos aqui para podermos aprender mais de Deus. E aí, você está preparado? Vou te dar uma dica de qual será a nossa aula de hoje. Mas, gente, parece que eu tô sentindo um cheiro de fogo. Parece que tá esquentando aqui o ambiente. Ai, que calor! Meu Deus, quanto fogo! Será que a nossa história hoje vai ser sobre fogo? Sobre quem será que nós vamos falar hoje? Pois é, gente, hoje a nossa aula vai falar de 3 jovens, isso mesmo, 3 jovens que foram fiéis a Deus. Isso mesmo, e para começar a nossa aula, eu gostaria de ler um versículo que tem tudo a ver com essa história. Esse versículo está no livro de Isaías, isso mesmo, Isaías 43, versículo 13, que fala bem assim: agindo eu, quem impedirá? Vamos falar comigo? Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? E no versículo de número 2 fala assim também, olha: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. E quem serão essas pessoas que passaram pelo fogo, gente? Vamos começar a nossa história de hoje? Há muitos anos atrás, a Bíblia nos conta no livro de Daniel que havia numa cidade chamada Babilônia um grande império, um grande poder que estava concentrado na mão de um rei. E esse rei, ele se chamava Nabucodonosor, isso mesmo. Este rei se chamava Nabucodonosor. E este rei, gente, ele decidiu então invadir a terra, a cidade, aonde era a cidade do Deus vivo e verdadeiro, do Deus de Israel, lá em Jerusalém. E quando ele invadiu Jerusalém, ele falou assim para os seus homens: traga para mim dos jovens mais preciosos que tem lá, os jovens que são mais inteligentes, que são estudados e que fazem parte de uma família de nobres, da família de pessoas que são estudadas, pessoas que são importantes naquela cidade. Traga para mim esses jovens, porque eu quero prepará-los para servir no meu reino. E então, gente, Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E imaginem só quem foi que ele trouxe naquela época para o seu reinado. Imaginem, trouxe com ele alguns jovens. E os jovens que ele trouxe, que ele escolheu, um deles foi Daniel. Daniel, gente, tinha 16 anos, era teenager, era adolescente, quando foi levado preso, cativo para a Babilônia, para morar lá. E então, junto com ele também levou mais 3 outros jovens que eram muito sábios, inteligentes, de boa aparência e que provavelmente faziam parte de alguma família muito importante lá de Jerusalém. Esses 3 jovens, eles ficaram então sendo amigos de Daniel. E aí, gente, esses jovens, eles foram levados presos, cativos para o reino do Nabucodonosor. E eles eram amigos de Daniel. O nome deles era assim, ó. Um se chamava Ananias, o outro se chamava Misael. O outro amigo de Daniel se chamava Azarias. E esse daqui era o jovem Daniel. E quando eles chegaram lá naquele reino da Babilônia, eles passaram por várias coisas juntos, várias dificuldades, sabe? Mas eles, desde o início, eles colocaram no seu coração uma coisa:
nós não vamos nos contaminar com as coisas deste reino, com as coisas que não agradam o nosso Deus, ao Deus da Bíblia. E então, mesmo indo para aquela terra estranha, para um novo lugar, um novo reino para morar, eles foram fiéis a Deus, continuaram sendo amigos, ficaram juntos, sempre nas horas difíceis. E aí, gente, um belo dia, o rei Nabucodonosor teve uma ideia. Ele resolveu fazer uma grande, big estátua de ouro da própria imagem dele. E ele fez uma imagem da aparência dele tão grande, que então ele falou para que todas as pessoas naquele reino adorassem e dobrassem diante daquela estátua. E aí, pessoal, o que vocês acham que os amigos de Daniel fizeram, hein? Deixa eu pensar. Nesse momento, Daniel não estava com eles, mas os 3 amigos continuavam juntos. E uma das coisas que o rei Nabucodonosor fez quando esses jovens chegaram lá na Babilônia, foi mudar o nome deles. É isso mesmo. Ué, tia Ju, mas eles já não tinham nome? Sim, o nome deles era um nome que fazia eles pertencerem ao Deus de Israel. Era um nome que era ligado à raiz, à cultura deles. Só que aí, gente, o rei Nabucodonosor, o eunuco que estava lá, que era uma pessoa que trabalhava para o rei, trocou o nome deles. Colocou o nome deles parecido com o nome dos deuses daquele lugar. Ou seja, o Ananias passou então a se chamar Sadraque, que era um nome que era ligado ao Deus lá da Babilônia. O Misael começou a se chamar Mesaque. O Azarias começou a se chamar Abidnego. E esses nomes foram dados para que eles parecessem que realmente faziam parte daquele reinado e serviam aqueles deuses. Só que, gente, posso falar uma coisa? Não funcionou essa tática de mudar o nome deles. Sabe por quê? Porque a verdadeira identidade deles era a identidade de servos do Senhor Deus. E essa identidade eles não mudaram no coração de cada um deles. Eles continuaram firmes, sabendo que eles eram servos do Deus de Israel e que eles não iriam servir ao Deus da Babilônia. Então, gente, eles não se esqueceram da onde eles vieram e a quem eles pertenciam, apesar de terem o seu nome mudado, né? Depois que o rei Nabucodonosor mandou construir uma grande estátua de ouro para que todas as pessoas adorassem a ele, ele deu uma ordem e ele falou assim, ó, vamos olhar na nossa Bíblia? No capítulo de Daniel, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Fala assim, olha. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa e do saltério, da gaita, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar a esta imagem será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Ai, que medo, gente! Então, esta foi a palavra que foi dita para as pessoas que não queriam se prostrar diante da estátua. Então, gente, o rei fez aquela estátua de ouro bem grande, bem grande. E aí, o que aconteceu? Vou colocar ela aqui, diante dos amigos de Daniel. Eles estavam diante da imagem. E aí, a buzina tocou bem forte. E o que
aconteceu? Muitas pessoas se ajoelharam diante desta imagem que não fazia nada e que era apenas uma imagem do rei da Babilônia, do Nabucodonosor. E o que aconteceu com os amigos de Daniel? Eles não se prostraram diante da imagem. Mesmo quando a buzina tocou, eles continuaram em pé e eles não ajoelharam diante da imagem. Mas por que, gente, que eles não se ajoelharam? Você sabe por quê? Porque esses 3 rapazes, eles sabiam que o Deus de Israel não gosta de imagens, de esculturas que falam de outros deuses. Ele não gosta que ninguém se dobre a um outro Deus, porque só ele é o Deus verdadeiro e que não precisa de nenhuma imagem para ser adorado, mas que pode ser adorado porque ele está presente em todo lugar, em todo momento, e não numa estátua como essa que Nabucodonosor construiu. Então, por isso, gente, eles não se ajoelharam, porque eles amavam a Deus de todo o seu coração. E eles sabiam que o Deus deles, o Deus de Israel, não se agradava de quem se ajoelhava diante de um outro Deus. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Um dos homens lá do reinado do Nabucodonosor chegou para ele e disse para ele, disse: Nabucodonosor, tem umas pessoas aí que não querem se ajoelhar diante da sua estátua, que não se ajoelharam. E aí o Nabucodonosor ficou furioso e ele falou: vou falar de novo para essas pessoas que se elas não se ajoelharem, elas vão para a fornalha de fogo. E então aquele homem mau que queria ver também os amigos de Daniel numa situação difícil, falou aquilo para o rei. E aí, gente, mais uma vez, a buzina tocou para que todos se ajoelhassem diante da estátua. E o que aconteceu, pessoal? Esses homens se ajoelharam diante da estátua, mas os amigos de Daniel não se ajoelharam. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se ajoelharam. E o rei falou para eles: olha, se vocês não se ajoelharem, vocês vão para a fornalha de fogo. E aí, gente, sabe o que eles responderam para o rei? Algo muito lindo que mostra como eles eram fiéis e acreditavam de todo o coração no Deus que eles serviam. Eles falaram assim para o rei Nabucodonosor, gente. Lá no livro de Daniel ainda, no livro de Daniel, no capítulo 3 e no versículo 17, eles falaram assim: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. Gente, o Nabucodonosor ficou furioso e ele falou, depois que eles não se ajoelharam, mandaram eles para a fornalha de fogo. E o que os 3 aqui queriam dizer com essa palavra? Eles queriam dizer que se Deus quisesse, ele poderia livrar eles da fornalha. Mas se Deus não quisesse livrar, eles continuariam sendo fiéis e adorando ao seu Deus. Eles não iriam mudar de ideia só porque Deus permitiu eles irem para a fornalha. Então, gente, essa é uma lição muito importante, a gente ter firme no nosso coração que, independente da situação que nós vamos passar, Deus, ele sempre será fiel conosco, ele sempre vai estar pertinho da gente para nos livrar de todo o mal. E então, gente, o que aconteceu? Então, pessoal, o rei mandou eles para
a fornalha de fogo, gente. Mandou os 3 amigos lá para a fornalha e ele mandou fechar a fornalha e ele ainda falou assim: aumentem esse fogo 7 vezes mais. Ele falou isso com muita raiva, querendo acabar com a vida dos 3 amigos de Daniel. Mas quando ele aumentou a fornalha, ele aumentou 7 vezes mais, achando, gente, que o fogo que o fogo iria queimar eles de uma vez só. E aí, quando ele aumentou 7 vezes mais, o fogo ficou mais forte, mais forte, mais forte, gente. Ficou muito forte. Mas sabem o que aconteceu, pessoal? Aconteceu um grande livramento do Senhor para a vida deles. Quando o rei viu que a fornalha estava muito quente, ele também viu mais um homem lá dentro, andando dentro da fornalha, gente. E aí o rei falou assim: ué, mas não foram 3 homens que nós colocamos na fornalha? Agora eu estou vendo que tem 4 homens. E aquele homem que eu vejo parece como um filho de Deus lá dentro, como alguém de Deus, alguém do céu que está ali dentro com eles. Nem Nabucodonosor sabia dizer quem era essa pessoa que estava ali dentro com eles, que nós sabemos que era o próprio Deus, era o próprio Senhor Jesus ali com eles naquele momento. E outra coisa, quando Nabucodonosor olhou, ele falou: ué, mas eles não estão se queimando, o fogo está super quente e eles estão andando no fogo e se não estão atados, estão desamarrados. Nós jogamos eles lá amarrados. Provavelmente eles foram lançados lá, né, com alguma corrente ou então com algum outro tipo de pano, algo que amarrou a mão deles, que eles estavam presos. Mas até isso, gente, o Nabucodonosor viu que eles não estavam mais atados, não estavam mais amarrados, mas estavam livres, andando lá dentro da fornalha, com este 4º homem que estava lá. E então, naquele momento, gente, o Nabucodonosor falou: abram a fornalha e tirem esses homens de lá. E aí, naquele momento, abriu-se a fornalha. E aí, aqueles homens saíram de lá, aqueles 3 jovens, 3 adolescentes, que mesmo sendo tão jovens, escolheram ser fiel a Deus. E aí, eles saíram da fornalha, gente, sem ter nem um pedacinho dos seus cabelinhos queimados e nem com cheiro de fogo. Vocês acreditam nisso? Nem as roupas deles se queimaram, nada, nada, nada. E Nabucodonosor ficou tão maravilhado e tão impactado que ele falou que a partir daquele dia todos deveriam respeitar e adorar ao Deus dos 3 amigos de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e que ninguém deveria falar nem o mal do Deus deles, porque isso que aconteceu foi um grande testemunho, um grande exemplo de quem era o Deus desses 3 jovens. Ele era um Deus, ele é um Deus vivo e verdadeiro que criou os céus e a terra. Esse nosso Deus é o Deus da Bíblia, que escreveu a Bíblia para nós, inspirou ela para que nós conhecêssemos o seu amor. E esse Deus tão maravilhoso, ele deu Jesus por mim e por você, para que nós fôssemos livres de todo mal e de toda acusação do inimigo. Às vezes, nós podemos passar por uma fornalha na nossa vida, não com esse fogo aqui que queima a nossa roupa, mas uma fornalha como uma situação difícil na nossa vida, que nós achamos que está ficando mais e mais difícil, que nós não vamos conseguir superar.
Às vezes pode ser uma dificuldade que você, criança, você tem, às vezes na escola, de aprender uma matéria e você acha que está ficando tão difícil, que você acha que não vai conseguir passar, que você não vai conseguir fazer. Ou então, você pode ter um sentimento no seu coração que você acha também que é muito difícil se livrar dele. Mas olha, eu quero te dizer que o Senhor Deus, Ele está vendo você, Ele ama você e Ele vai te livrar de todos os seus medos. Basta que você seja fiel a Ele como esses amigos, que você sempre adore a Ele, sempre ore, leia a Bíblia, para que você possa estar pertinho dEle. Esses 3 amigos, eles tinham algo de especial também. Eles eram amigos até na hora da dificuldade, né, do fogo. E aí, crianças, quem são seus amigos? Será que os seus amigos são pessoas que têm te levado para perto de Deus? Que têm te ensinado coisas boas? Ou será que tem algum amiguinho que está te ensinando coisas erradas e te levando para o caminho do mal, hein? Fique atento, porque Deus quer que você tenha também amigos de Deus que te ajudem e estejam com você ali no momento mais difícil que você tiver que passar. Deus se agrada da amizade, Deus se agrada e Ele pode te dar um amigo de Deus. Peça a Ele nas suas orações que te dê amigos de Deus. Amém? Esta foi a nossa aula de hoje. Vamos orar? Vamos nos preparar para falar com o Senhor? Vamos? Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque o Senhor é um Deus que livra a todos aqueles que te amam e a todos aqueles, meu Pai, que o Senhor ama e o Senhor é fiel. Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada criança, que o Senhor dê amigos de Deus para elas, que o Senhor ajude elas, meu Deus, a ter essa fé, essa fidelidade ao Senhor por toda a sua vida e que elas possam ver as maravilhas do Senhor sempre, meu Deus, em suas vidas, mesmo no momento da fornalha, no momento difícil. Senhor, abençoa essas crianças, as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, crianças. Como foi bom aprender sobre essa história de hoje, hein? Então, você está preparado para nunca se esquecer da sua identidade que Deus te deu de filho de Deus, de servo dele? Então, nunca se esqueça, você foi criado para a glória de Deus, você foi criado para levar o nome dele em todos os lugares que Deus te levar. Lembre-se, seja fiel até o fim. Amém? Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito hoje e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você tenha mais aulas e possa então também compartilhar com seus amigos. Tudo tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau!